Que surra que o Max deu, hein? Eu não sou tão entusiasta. Não gosto de ficar usando esses termos aqui meio... Engraçado como a Red internet. Bull tava... Mas, rapaz, que surra. Porque eu fiquei 20 segundos, eu fiquei assustado. 20 segundos também, porque a McLaren também, eles arriscaram botar pneu novo, na minha opinião, para botar pneu mole no final, para caso desse um safety car, que eles perceberam que não tinham chance. Então falaram, vamos fazer uma estratégia agora que, caso dê um safety car, a gente tem chance de ganhar. Eles poderiam ter terminado mais próximos se eles tivessem colocado outro composto e feito uma estratégia 100% para chegar mais perto do Max. Mas entre chegar 10 ou 20 segundos, mas ter uma chance de brigar caso desse um safety car, eles estavam, né, foi mais por isso, eu acho, que deu essa diferença tão grande. O que mais? Mas, enfim, continuando, também acho que a gente nunca esperava, né, a Red Bull tá tão bem assim. É claro que, na minha opinião, lógico, o carro da Red Bull tava melhor esse final de semana, mas é uma configuração totalmente diferente de outras pistas, né? Só reta, né? Não tem... São poucas curvas de raio longo, chicane reto. Então, assim, é uma pista muito atípica, muito diferente. E são frenagens mais leves do que, por exemplo, na Áustria. Na Áustria são frenagens mais fortes. Mais fortes porque você tem muito mais downforce, eu acho, né? Então... Mas você chega numa velocidade mais rápida em Monza, muito mais alta do que na Áustria. Então, são freadas fortes de uma maneira diferente. Com menos intenção, talvez, porque tem menos downforce, entendeu? Mas acho que a questão toda aqui, entrando numa parte mais técnica, né? Com essas pistas igual a Áustria, igual pistas mais tradicionais, que esquenta muito o pneu, que, né, todo mundo tem esse problema de esquentar muito o pneu, por isso que teve aquele assunto todo de água dentro do pneu para tentar refrigerar mais, para o pneu durar mais. Monza não é uma pista que esquenta muito o pneu, né? Até pelo contrário, talvez uma pista que não tem problema para esquentar o pneu. Então, essa vantagem que a McLaren tá tendo, né? Além de, talvez, tá numa posição melhor de dar um force e tudo mais, mas o grande segredo deles é eles conseguem forçar mais o carro sem esquentar tanto o pneu. Em Monza não tem, é uma característica totalmente diferente, por isso que talvez foi melhor pro carro da Red Bull, entendeu? O carro da Red Bull talvez é bom de reta, tem menos downforce, enfim, naturalmente, mas a McLaren tem um carro que vai ser melhor em qualquer pista mais tradicional, né? O que você achou desse contexto geral da prova, Cris? Lição número 1, todos nós já estamos careca de saber, nunca dê uma mínima oportunidade para o Max, porque senão ele vai transformar aquela pequena oportunidade e vai conseguir capitalizá-la de uma maneira, e foi isso que aconteceu. Esse final de semana em Monza acabou lenhando todo mundo, mas foi feio. Ele realmente fez barba, bigode e cabelo. Numa pista, não foi nem numa pista, acho que num final de semana onde ninguém estava esperando, né? Tanto que ele acabou surpreendendo todo mundo. O primeiro, segundo treino foram ok, mas não foi uau, vai dar Max tudo. Daí provavelmente eles já sabiam dessa vantagem que eles tinham na reta, né? Então eu acho que eles guardaram tudo pro último treino, daí ele começou a aparecer no último treino, e daí na classificação... Eu achei, inclusive, mesmo depois da classificação, falei, beleza, ele conseguiu fazer a pole, mas na corrida... ele vai ficar para trás. Vai ser difícil segurar a McLaren. A McLaren vai fazer, tentar se ajudar para ir para frente, né? Agora, eu acho que também aconteceram alguns lances interessantes. Na hora da largada, o Lando não entendia aquela reclamação no rádio dele, o Max me jogou na grama, não, só se olhar na televisão, a pista funila. O Max tá reto. O Max tá reto, o Max não mexeu o carro dele, o Max mexeu a hora que o carro começou a andar pra frente. No momento que o carro começou a andar pra frente, ele foi um pouco pra cima do Lando, só que ele deu o espaço dele. O que o Max fez? Ele olhou na frente, ele viu que a pista ia afunilar, e ele sabia que o Lando ia ter que tirar o pé. E foi realmente isso que aconteceu. Daí o Lando chorou no rádio. Não, ele me jogou na grama. Não, ele não jogou na grama. E o Max teve que defender a posição porque ele cortou caminho, só que ele quase foi obrigado a cortar caminho, porque o que deve ter acontecido na freada da primeira chicane? O Lando deve ter tirado um pouco o pé do freio, ele espalhou, claramente não tinha mais nenhum espaço para o Max entrar, porque algumas voltas depois... O Piastri, se eu não me engano, o Piastri e o Leclerc entraram lado a lado lá na primeira chicane.
que é praticamente impossível, ainda mais com os carros de hoje, que a gente já tá careca de ficar conversando sobre isso, porque os carros são muito grandes, então não cabe lá naquela chicane. Só que o Lando deve ter, imagino que o Max teria feito exatamente a mesma coisa, ao contrário, né? Ele tirou o pé do freio um pouquinho, encostou o Max lá no final da pista, o Max teve que cortar caminho, daí tudo bem, aí 2 voltas depois ele devolveu a posição, vida que segue. Agora, aquela passada do Piastri no Leclerc, na primeira de Lesmo, acho que foi na primeira ou segunda volta por fora lá, aquilo eu tirei o chapéu. Não, e aquela curva, ela é fechada, ela parece um pouco mais aberta, ela parece mais rápida do que ela realmente é, então aquilo eu considero uma curva de média velocidade para um carro de Fórmula 1. Você dá um passão naquele por fora no Leclerc, você não vai ver sempre aquilo lá acontecendo. E eu acho que isso também acabou, o Leclerc entrando nessa briga toda depois também ali, chegando a ficar um momento no terceiro lugar, eu acho que também quebrou a McLaren, no sentido de quebrar os carros andarem próximos e tentarem chegar no Max. Mas a vantagem que ele tinha, esquece. Na minha opinião, não tinha o que fazer ali pra chegar no Max. Tanto quando o Max deixou o Lando passar, eu não sei se o Max estava arrumando alguma coisa dentro do carro, ou se ele se desconcentrou na primeira volta, o Lando abriu 1,5 segundos, 2 segundos, daí, não chegou a ser tanto. Acho que foi menos, mas foi 1 segundo. O Max tirou essa diferença, passou ele, e a hora que ele passou, ele foi embora. Então claramente ele estava muito mais rápido do que as duas McLarens.